Hoje, a gente vai encerrar a nossa série sobre decisões, que nós começamos e trabalhamos ela durante todo o mês de agosto, pensando sobre tomar melhores decisões e arrepender menos na vida da gente daquilo que normalmente a gente decide. E aí a gente viu algumas coisas, a gente vai recapitular rapidamente aqui os outros domingos para a gente poder contextualizar a mensagem de hoje. Nós vimos que a nossa vida ela é feita de decisões, que a história da sua vida ela é a soma das decisões que você tomou em toda a sua vida. Cada decisão que você foi tomando ao longo da sua vida deu um rumo para ela, fez de você quem você é, colocou você aonde você está, fez com que você estudasse o que você estudou, casasse com quem você casou, morasse aonde você mora. E todas essas decisões que você foi tomando somados se tornaram a história da sua vida. Se tornaram a pessoa que você é. Você é o que é principalmente por conta das decisões que você tomou. E a gente já viu isso, que se eu perguntar para você quem é você, a sua resposta para mim, qualquer que seja ela, vai ser fruto das decisões que você tomou. Você pode responder para mim a sua profissão. Eu sou advogado. Eu sou funcionário público. Ou você pode responder para mim o seu estado civil, eu sou casado, eu tenho filhos, ou você pode responder para mim a sua situação espiritual, eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, também é fruto de uma decisão que você tomou de aceitar Jesus e ser feito filho de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você me responder, você vai me responder a partir das decisões que você tomou na sua vida. As decisões que você toma se constituem na história da sua vida e fazem com que a sua história seja construída. Agora, as decisões normalmente não são tomadas em ambientes emocionalmente neutros, e é por isso que a gente toma tanta decisão errada. Normalmente, quando tomamos decisões, nós estamos debaixo de algum tipo de pressão, ou a gente está abalado por alguma situação, ou a gente está apaixonado, ou a gente está com medo, ou a gente está empolgado, ou seja, uma gama de sentimentos, de emoções, normalmente estão presentes quando a gente precisa tomar alguma decisão. E normalmente, quanto mais importante a decisão que a gente precisa tomar, mais sentimentos tem envolvido naquilo ali no momento da gente tomar a decisão. E isso não é um bom sinal, porque normalmente decisões tomadas a partir da emoção são decisões erradas. Normalmente as emoções elas turvam a nossa mente, elas de alguma maneira deixam a gente um pouco cego em relação à realidade total, às melhores alternativas das decisões que a gente precisava tomar por conta disso aí. Então as emoções normalmente nos trazem problemas para a gente tomar as nossas decisões. Alguns exemplos que a gente pode ter, por exemplo, uma compra horrível que você já fez. Quando você resolveu fazer aquela compra, você tinha certeza que aquilo era o que você precisava, você sentiu coisas muito boas em relação àquele produto, você pensou assim, eu vou resolver todos os meus problemas, eu vou ser uma nova pessoa a partir da aquisição disso aqui, e aí você comprou, empenhou um dinheiro que não tinha, parcelou em 70 vezes, não conseguiu pagar aquele negócio, a emoção abaixou, aquela empolgação com o produto adquirido passou, que você sabe que passa em 1, 2 meses, às vezes no máximo 3 meses, você já fica desempolgado com aquilo que você queria comprar. A emoção passou, você ficou com um produto que você realmente não precisava, com uma dívida que você não tem como suportar ela, e aí de repente aquilo faz a sua vida desandar, e você olha para trás e fala, por que eu comprei? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? E nós temos uma série de exemplos que a gente poderia dar em relação a isso. Tomar decisão é difícil porque nós nunca sabemos o que está em jogo em termos de consequências daquelas decisões. Às vezes a gente consegue prever algumas coisas, às vezes a gente consegue imaginar algumas coisas, mas normalmente quando nós estamos tomados pelas emoções e nós tomamos uma determinada decisão, dificilmente a gente consegue visualizar todas as consequências que vão vir daquela decisão que a gente está tomando. Isso vale tanto para boas decisões quanto para más decisões. Normalmente a gente não sabe o que está em jogo em termos de consequência nas decisões que a gente vai tomar. Algumas dessas consequências, elas demoram dias e semanas para se concretizarem. Algumas dessas consequências, elas vão alguns anos para elas se concretizarem. Algumas vai demorar a vida inteira, ou vai afetar a sua vida inteira. E algumas dessas decisões vão afetar gerações, inclusive, depois de você. E um grande exemplo que a gente tem disso é se você tem filhos. Se você tem filhos, você já afetou
gerações, depois que você vão morrer, as decisões que você tomou em ter esse filho vai gerar um monte de coisa na vida de um monte de gente, não sabe-se lá por quanto tempo, talvez até o fim, dependendo se as suas gerações e a sua prole também procriar indefinidamente, como o ser humano fazia até então. E nós não temos como mensurar o impacto das decisões, das consequências que a gente toma. Nós vimos como bons exemplos disso nesse mês, a vida de duas pessoas que tomaram decisões que impactaram não só a sua vida pessoal, mas a vida de milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Oskar Schindler, daquele filme A Lista de Schindler, que foi um sujeito que resolveu pegar 25 milhões de reais em dinheiro de hoje, se a gente fosse fazer a conversão do valor, que era toda a fortuna dele, todo o patrimônio dele, tudo que ele tinha construído, ou seja, o suficiente para ele viver uma vida extremamente rica e confortável o resto da existência dele, e ele resolveu empenhar 100% do patrimônio dele comprando judeus, que iam para as câmaras de gás na época do Holocausto nazista, e livrando 1.200 judeus no final das contas. Isso fez com que ele acabasse falido, né? A gente viu isso, ele chegou a ter que vender galinha no final, uma parte da vida dele, viveu o resto da vida dele quebrado e dependendo de ajudas financeiras de pessoas, mas em contrapartida ele salvou imediatamente 1.200 pessoas e hoje já são mais de 10 mil filhos e netos de Schindler, que são as pessoas que as consequências da decisão dele afetam a vida de pessoas que existem até hoje, vai afetar o resto da nossa existência. Um outro exemplo que a gente teve um pouco mais próximo da gente, Princesa Isabel. Era a futura rainha do Brasil, ia assumir logo em mais 4 ou 5 anos, que o pai dela morreu 4 ou 5 anos depois dela ter assinado a libertação dos escravos, contra todas as influências políticas da época, todas as probabilidades, ela assina a Lei Áurea que liberta os escravos do Brasil e faz com que toda a política escravagista da época apoie o golpe republicano que derrubou a monarquia um ano depois e declarou a república no Brasil. E aí a gente está sofrendo algumas consequências negativas disso até hoje com as nossas repúblicas, mas as consequências positivas elas são infinitamente maiores, que livrou o Brasil de uma das piores coisas que já aconteceram aqui, que foi a escravidão. Ela toma uma decisão que afeta a vida dela pessoal e dos seus descendentes, porque eles perdem o trono por causa disso, mas afeta positivamente a vida de milhões de pessoas. E as decisões que a gente toma na nossa vida, elas são assim. Normalmente, gerações podem ser impactadas pelas suas decisões, pelas decisões que você toma. E não só gerações, mas se a gente for olhar para o micro também, normalmente a sua trajetória de vida é alterada e definida por pequenas decisões que você toma. Existem algumas decisões que você toma que você vai carregar ela o resto da sua vida. Você vai ter que lidar com as consequências dela por resto da sua vida. E é assim que é a vida da gente quando se refere a essas questões das decisões. Nós não sabemos todas as consequências das decisões que a gente toma, mas nós sabemos que decisões privadas têm ramificações públicas. As decisões que você toma pessoalmente, elas não ficam só com você, elas vão afetar não só a sua vida por um bom tempo, talvez por toda ela, como vai afetar a vida de muita gente que, de alguma maneira, cerca você ou faz parte de alguma coisa relacionada com a sua vida. E aí, por causa disso, nós vimos ao longo desse mês de agosto 4 perguntas, na verdade nós já vimos 3, vamos ver a última hoje. A ideia é que a gente visse 4 perguntas que podem ajudar a gente no momento de tomar decisões, que pode ajudar a desanuviar a nossa mente para que a gente tome boas decisões, mesmo nos momentos que nós estamos emocionalmente envolvidos e às vezes cegos dentro de uma determinada situação. A primeira pergunta que ajuda a gente é: eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo? De verdade? Nós vimos isso na vida dos reis Ezequias e Jeoaquim, que ficaram cegados pela oportunidade de derrubar Nabucodonosor e libertar Israel do Nabucodonosor, mesmo contra todas as consequências. Jeremias tentou avisar eles, mas eles venderam uma ideia ruim para eles mesmos, e a gente viu que nós somos peritos em vender péssimas ideias para nós mesmos. Nós somos excelentes compradores de péssimas ideias quando nós somos os vendedores dessas péssimas ideias. Isso porque o nosso coração enganoso,
ele trabalha junto com o nosso cérebro para transformar desejo em necessidade. Você tem o desejo de alguma coisa, esse desejo não é uma coisa que precisa ser atendida imediatamente, mas seu coração, seu cérebro maquinam contra você e falam assim, não, isso não é só um desejo, isso é uma necessidade, você não pode viver sem. Não dá para você ficar mais sem isso na sua vida. E aí quando o seu cérebro é enganado e você acha que aquilo é uma necessidade, você faz tudo para conseguir aquilo, porque uma necessidade precisa ser satisfeita. E é aí que a gente é enganado. Por isso, a primeira pergunta, eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo de verdade? Segunda pergunta que nós vimos, que história eu quero contar? Cada decisão que a gente toma se torna parte definitiva da história da vida da gente. E nós vimos que todas as nossas decisões que nós vamos tomando, são escritas em um livro. E que esse livro um dia vai ser lido. E Apocalipse conta isso para a gente. Todas as decisões suas estão postas nesse livro. Qual é a história que você quer contar da sua vida? E é isso que a gente pensou na segunda pergunta. Das opções disponíveis, quando você precisa tomar uma decisão, qual delas você quer como parte da história da sua vida? E a gente viu isso na vida de Sansão. Como que Sansão foi tomando decisões e decisões erradas que fizeram com que alguém que teria uma história brilhante, uma história fantástica, seria um grande herói, perdesse tudo e se tornasse quem ele se tornou, e com certeza alguém que não gostaria que a história dele fosse lida como a gente lê hoje no livro de Juízes. E aí nós vimos na semana passada a terceira pergunta que pode ajudar a gente. Existe alguma tensão que exige a minha atenção? Normalmente, quando nós estamos para tomar alguma decisão importante, e você começa a pensar, puxa, eu acho que é esse caminho aqui, eu acho que é assim que as coisas precisam ser, eu acho que é assim que a coisa vai se constituir. Às vezes, existe uma tensão dentro da gente. Surge um sentimento do, mas será que é isso mesmo? Mas como é que a coisa pode ser? E a gente viu isso na história do rei Davi, quando ele ainda não era rei, e Saul, rei, entra dentro da caverna perseguindo ele, e entra para fazer as suas necessidades, e Davi tem a oportunidade de matá-lo ali dentro, e quando ele está indo para matar, e todo mundo falou, é isso mesmo, Deus que quer isso aí, Deus entregou ele nas suas mãos, vai lá e vamos sair daqui vitoriosos, vamos virar rei. Quando ele está para chegar, surge uma tensão dentro dele, e aí nós vimos na semana passada que quando essa tensão surgir, preste atenção a ela, preste atenção à atenção. Não ignora, não finge que não existe, não passa por cima, não. Para e deixa aquilo te incomodar, deixa aquilo mexer e pensa sobre aquilo até que aquilo seja resolvido dentro de você. E porque Davi prestou atenção, a história dele não foi maculada por conta dessa decisão. Ele resolve não matar o rei Saul, ele resolve deixar Deus fazer do jeito dele, e ele de fato se torna alguém referência para nós e tem a sua história blindada, vamos dizer assim, naquilo que se referia à história com Saul. Essas perguntas, elas podem ajudar você a se livrar de um monte de problema e ter uma vida melhor, e ter uma história melhor. Mas a quarta pergunta que a gente vai ver hoje, ela é mais importante do que todas essas. Na verdade, essas três perguntas, você não precisa nem de Deus para você ter uma boa vida se você responder. Você não precisa nem ser temente a Deus se você não quiser, para você ter uma boa vida respondendo essas três perguntas. Mas essa quarta pergunta, ela é uma pergunta que supera todas essas outras perguntas aqui. E que precisa ser a pergunta que vai nortear, inclusive, essas outras três. Isso porque nós acreditamos em um Deus pessoal. Isso significa que Deus, ele é um ser dotado de personalidade, dotado de vontade, que interfere na existência nossa aqui da Terra, que nos criou, e nos criando, criou para alguma coisa, com alguma coisa em mente, com algum objetivo em mente. E esse Deus, ele está presente no mundo, ele também está presente na vida da gente. Por isso, a quarta pergunta, ela é mais importante do que essas três perguntas anteriores aqui. Antes da gente chegar nessa quarta pergunta, quantos de vocês na vida já fez ou participou de catecismo? Quem fez catecismo na vida? Talvez um terço, pouco menos de um terço das pessoas aqui. Para quem não sabe, catecismo é um tipo de curso que a Igreja Católica e algumas igrejas evangélicas históricas dão, onde elas ajudam a pessoa que está ingressando na fé,
seja porque ela chegou a uma certa idade, normalmente quando é na igreja católica ou nas igrejas históricas com 11 ou 12 anos de idade, ou seja porque a pessoa se converteu e quer entender as bases da fé. É um curso que a pessoa vai fazer onde ela vai aprender os princípios elementares da fé. Então a igreja católica tem o catecismo dela e as igrejas protestantes também têm o seu catecismo. As igrejas protestantes, como são várias igrejas protestantes, elas têm vários catecismos. O catecismo mais importante da igreja protestante é chamado de o Catecismo Maior de Westminster, que é uma cidade na Inglaterra, onde no século XVII alguns teólogos protestantes se reuniram para poder definir o que era as verdades fundamentais da fé cristã protestante. Então nós vamos separar aqui uns 5 minutinhos, rapidamente, nós vamos ter o que é a primeira aula de catecismo do catecismo de Westminster. Todo o catecismo ele é composto por 196 perguntas e respostas, que é a maneira como eles encontraram na época mais eficaz para poder ensinar as pessoas. Então, eles vinham com a pergunta e aí as pessoas tinham que responder, pensavam sobre ela, liam os textos bíblicos, trabalhavam sobre ela e a partir daí vinham com a resposta. A primeira pergunta do catecismo é: qual é o fim supremo e principal do homem? E é interessante porque, embora tudo que a gente fala relacionado com a religião, com a igreja, com Jesus, com o cristianismo, com a Bíblia, não sei o que, é centrado em Deus, a primeira pergunta ela não é sobre Deus. Porque antes da gente perguntar sobre Deus, a gente precisa entender algumas coisas sobre a gente também. E isso vale muito para a vida da gente, uma série de questões. Antes da gente resolver seguir a Deus, a gente precisa entender por que a gente tem que seguir a Deus. Antes da gente resolver obedecer a Deus, a gente precisa entender por que eu tenho que obedecer a Deus. Para que então você possa fazer isso. E o catecismo, ele começa com essa primeira pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? É uma pergunta filosófica também. Porque a filosofia, ela foi construída, boa parte dela, pensando de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Muitas das questões filosóficas levantadas por diversos filósofos ao longo da história eram basicamente para responder essas 3 perguntas. Então, onde é que a gente veio? E vindo desse lugar, por que a gente está aqui? Qual que é o objetivo da gente estar aqui? O ser humano sempre soube, lá no fundo, que ele não estava aqui por acaso. Ele não estava aqui só para viver, só para passar a sua existência, só para sobreviver, só para conseguir comprar fazer o próximo rancho para ter comida no próximo mês, ou pagar o próximo aluguel para ter casa no próximo mês. O ser humano sempre soube que teve alguma coisa mais, que no final disso a gente vai para algum lugar. Por isso, essa primeira pergunta: qual é o fim, o objetivo supremo e principal do homem? E o catecismo ele responde para a gente de uma maneira muito interessante, que foi a forma como eles construíram essa resposta, que ele diz o seguinte: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se a gente fosse colocar nos nossos termos de hoje, a gente poderia substituir a palavra gozá-lo para sempre por curti-lo. Por curtir Deus. É a ideia assim, você vai glorificar a Deus, mas você não vai glorificar a Deus de uma maneira penosa, de uma maneira triste, de uma maneira sofrível. Não, você vai glorificar a Deus, mas você vai curtir isso. Vai ser bom fazer isso, vai ser gostoso, vai ser prazeroso. Você vai viver uma vida que glorifica a Deus, mas enquanto você vai vivendo essa vida que glorifica a Deus, isso vai ser legal para você. Essa é a ideia da resposta do catecismo. E tem os textos bíblicos que vão dar o apoio para essa resposta. O primeiro texto que vai dar apoio para isso é o texto de Romanos 11:36, onde Paulo ele diz o seguinte: ele faz toda uma construção no capítulo 11, se você ler lá depois, você pode começar do 9 para você entender que ele está falando no 11. Ele está fazendo toda uma construção a respeito de salvação, a respeito de como é que Deus salva, como é que Deus fez no Antigo Testamento, como é que ele estava fazendo hoje, como é que foi com o povo de Israel, o que isso tinha a ver com a gente. E depois de fazer toda essa construção, ele conclui essa sessão do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos sobre salvação. Ele fala assim: tudo isso que eu falei é por causa disso aqui. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E por causa disso, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ele encerra
né, levantou, foi tomar um café, foi dormir, foi descansar, não sei o quê, estava na cadeia nessa época aqui, e depois ele voltou para escrever o resto da carta dele. Mas ele conclui essa sessão da carta com essa afirmação. Tudo, a salvação, por que você foi salvo, por que Jesus morreu, por que ele te deu uma nova oportunidade, uma nova chance, por que nós temos na Bíblia a oportunidade de nortear melhor as nossas decisões, de viver uma vida melhor, de fazer boas escolhas e ter boas consequências disso. Tudo isso é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E nós precisamos ter uma vida que glorifica ele. O outro texto que ajuda a gente a entender essa proposição do catecismo é 1 Coríntios 10, 31, que é uma outra parte onde Paulo está falando de coisas que a gente curte, que a gente goza, que faz a gente ficar feliz, que é comer e beber. E aqui ele não está falando de comer e beber aquela comida da segunda-feira no almoço correndo, quando você tem que terminar de comer rápido e voltar para trabalhar, ou quando você está de regime e tem que comer aquela gororoba ruim lá. Aqui ele está falando de quando você quer comer um churrasco, quando você está feliz, quando você está bebendo coisa gostosa, Coca-Cola boa. Ele está falando isso aqui. Assim, quer vocês comam, bebam, e coisas boas, é coisa de curtir isso aqui. Ou façam qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é só quando você faz coisa ruim. Não é só quando você nega a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo muitas vezes para você viver para a glória de Deus. Mas quando você curte a vida também você precisa fazer isso para a glória de Deus. Quando você precisa passar por momentos difíceis, você tem que fazer isso para a glória de Deus. E quando você vai passar por momentos bons e agradáveis, você tem que fazer isso para a glória de Deus. Ou seja, qualquer coisa que você fizer, você tem que fazer para a glória de Deus. E aí o terceiro texto do catecismo que ajuda a dar o suporte nessa resposta está lá no Salmo 73, que é quando o salmista, ele no meio do salmo, ele chega nessa conclusão e fala assim: a quem tenho no céu senão a ti? Mas não é só no céu, não é só uma coisa distante, não é só aquela concepção da adoração pagã do povo do Antigo Testamento que adoravam os deuses, iam lá, adoravam os deuses distantes, faziam sacrifícios para eles, as coisas para eles, depois voltavam a viver a vida deles na terra do jeito deles. Ele fala, não, nos céus eu não tenho ninguém além de ti, mas também na terra. Ou seja, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, no meu trabalho, no meu estudo, na minha família, quando eu como, quando eu durmo, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou de férias, quando eu não estou, na terra. Na terra nada mais deseja além de estar junto a ti. Isso aqui é alguém que está curtindo Deus. É alguém que está gozando Deus. É alguém que conseguiu descobrir essa vida que vive para a glória de Deus, e quem vivendo para a glória de Deus conseguiu encontrar a maneira de desfrutar disso. Não como a religião às vezes pinta, que se você vira crente, se você vai ficar com essa coisa de Jesus, de religião, você tem que sofrer, você vai passar um monte de privação, um monte de... Não, na vida a gente passa um monte de privação, sendo crente ou não. Na vida a gente passa por um monte de problemas, sendo crente ou não. Mas mesmo no meio de tudo isso, nós podemos encontrar satisfação em Deus e viver uma vida para a glória dele. É isso que o primeiro artigo do catecismo, ele diz para a gente. Que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozar ele para sempre. Pensando na prática. O que a gente entende disso aqui? Nós não fomos criados para ter glória pessoal. Nós não fomos criados para isso. E toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa que a gente não foi criado para, a gente se dá mal. E a gente vive mal. E nós não fomos criados para ter glória pessoal. Quando nós recebemos glória ou honra por alguma coisa que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz, nós precisamos agradecer por aquilo. Graciosamente, obrigado por estar me dando crédito disso, me dando a honra disso, muito obrigado por isso. Mas nós precisamos encontrar uma maneira de rapidamente repassar isso para Deus. De rapidamente direcionar isso para Deus. De alguma forma. Quando nós retemos glória indevida, algo estranho acontece. Por exemplo, já deve ter feito alguma coisa na sua vida que você foi lá, fez, trabalhou, se esforçou, qualquer coisa nesse sentido, e chegou alguém espertinho e tomou o espaço e levou crédito por aquilo que você fez. Com certeza você ficou com raiva quando isso aconteceu.
Ou às vezes a gente percebe isso nos esportes, esse sentimento vem também. O atleta vai lá, se esforça, corre, não sei o quê, ganha, você fica muito feliz, você comemora, mas você descobre que ele estava dopado, que ele usou substâncias indevidas, ou seja, ele não era merecedor daquela glória de vencer o campeonato, ele só venceu aquilo ali porque ele estava passando a perna nos demais concorrentes para ele se tornar melhor do que eles, ou ter uma performance melhor do que ele. O que nós fazemos? Nós sentimos mal com isso. Nós caçamos como humanidade, a gente caça o título do cara, a gente critica aquela pessoa deixa de ser. Um grande exemplo que a gente tem disso é o Lance Armstrong, que foi campeão de ciclismo um monte de vezes, que era a figura mundial a respeito do câncer e não sei o que, e descobriram que as provas dele todas foram, ele ganhou dopado. E aí ele pode até ser de fato que ele seria o melhor, mas ninguém nunca mais vai saber. E todos os títulos dele foram cassados, ele perdeu todos os contratos dele, ele deixou de ser o representante do câncer e de tudo aquilo que ele fazia, porque ele tinha uma glória indevida. Porque ele recebeu glória durante muitos anos que ele não deveria ter recebido. Ou seja, nós nos sentimos mal quando isso de alguma forma acontece no nosso dia a dia. Nós entendemos que isso é um sentimento universal. Quando alguém recebe uma glória que não é dele, isso não fica bem. Porque nós sabemos, porque nós somos criados para não reter glória pessoal. Isso faz parte da nossa natureza. Nós temos um texto na Bíblia, lá em Tiago também, capítulo 1, que ensina para a gente que qualquer habilidade que a gente tem, qualquer capacidade que a gente tem, qualquer coisa boa que nós temos, isso não vem da gente. Isso não é porque você é bom, ou não é só porque você se esforçou, ou não é só porque você mereceu. Tiago, ele diz para a gente o seguinte, que toda boa dádiva, ou seja, tudo de bom que você já recebeu na sua vida até hoje, tudo. Isso significa, se você nasceu numa boa família, que cuidou bem de você e não sei o quê, ou se você não nasceu numa boa família, que não cuidou bem de você, mas em algum momento da sua vida você teve a oportunidade de romper com algum tipo de laço ruim da sua família, ou qualquer coisa que você recebeu, ou seja, que você não alcançou. Ou todo o dom perfeito, ou seja, as suas habilidades, as suas capacidades, as suas competências, a sua inteligência, a sua saúde, a sua capacidade de pegar uma informação e transformar isso numa solução para algum problema, tudo que você sabe fazer, tudo isso, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Nós entendemos que absolutamente tudo de bom que a gente tem, o que a gente produz, em última instância, não veio da gente. Isso não é porque você é bom. É porque Deus é bom, de alguma maneira te capacitou para aquilo. Ou Deus é bom, de alguma maneira permitiu que você vivesse aquilo. Ou Deus é bom, de alguma maneira te deu saúde, ou de alguma maneira te deu inteligência, ou de alguma maneira permitiu que você tivesse uma trajetória de vida que te levasse até aquele momento bom. Tudo de bom que a gente tem, que a gente recebe, o que a gente faz, vem de Deus. Ou seja, dessa forma, todas as vezes que alguém chega e diz para você, bom trabalho, bom serviço, que legal isso aqui que você fez, que bom isso aqui que você, de alguma maneira, fez diferente da média das pessoas. Que legal que você é um bom vendedor de produtos e você consegue bater as metas de vendas na sua empresa. Ou que bacana, o seu TCC ficou muito bom, muito bem escrito e vai ajudar as pessoas a ter uma nova visão de qualquer coisa. Ou que bom que você consegue ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, a encontrar uma maneira de solucionar aquelas situações, encontrar o caminho. Todas as vezes que alguém chega para você e elogia você por alguma coisa que você faz, você precisa agradecer por aquilo e, de alguma maneira, você precisa repassar isso para Deus. Você precisa agradecer por aquilo e, de alguma maneira, você precisa dar glória a Deus por aquilo ali. Deus precisa, de alguma maneira, ser reconhecido por aquilo que as pessoas chegam para você e, de alguma maneira, estão reconhecendo você. Queria falar de uma pessoa que é interessante a gente analisar ele
que é uma pessoa que deu muita alegria e muita tristeza para algumas pessoas aqui essa semana, né? Que é o nosso grande goleiro Fábio, o melhor goleiro do Brasil, né? Que alguns que estão aqui estão tristes com o produto do trabalho dele na quarta-feira, né? Acharam que era muito fácil, que ia acabar com o Cruzeiro, que era bem tranquilo, que já estava ganho. Que pena que o Jeromel não vai jogar primeiro jogo da final, né? Porque está machucado e tudo. As reportagens todas saíram dizendo isso em todos os jornais gaúchos, na televisão e não sei o quê. Mas aí o Fábio apareceu, também foi na trave, né? E aí resolveu a situação. Né? E aí o Grêmio vai ter uma boa oportunidade de focar na Libertadores agora. Né? Não vai precisar dividir, de colocar jogador reserva na final da Copa do Brasil mais. Isso aí é uma coisa boa por causa do Fábio. O Fábio, ele é um personagem interessante porque ele representa uma tendência que às vezes a gente ridiculariza do jogador brasileiro. Que é, em qualquer entrevista, em qualquer coisa que ele fala, vai falar no Gol do Fantástico, vai falar para qualquer coisa, o cara, ele fala mais a palavra Deus do que explica o que o repórter perguntou para ele. O Fábio, ele é um exemplo disso, dessa tendência que a gente vê nos jogadores, que começa que graças a Deus a gente fez, porque Deus ajudou a gente, porque Deus não sei o quê, e aí ele mais prega do que ele fala. O Fábio, inclusive, isso aqui é uma comemoração padrão dele, toda defesa que ele faz antes de começar o jogo, quando ele termina o jogo, qualquer coisa que acontece, ele ajoelha, ele fica de pé e ele faz o gesto, ele ora de alguma maneira e fala que ele fez aquilo por conta de Deus. Isso, por vários motivos, não mexe com a gente. Né? Boa parte de nós, às vezes, assiste isso e fala assim, bobajada isso aí. Né? Para que ele fica fazendo isso aí? Às vezes a gente acha até que vai fazer a gente passar vergonha e qualquer coisa nesse sentido. Mas para o público que ele está em contato, que são os outros jogadores de futebol, isso alcança. Isso faz com que as pessoas parem e tentem entender. Não a gente fora do futebol, mas quem está lá dentro. Por que você dá glória a Deus o tempo todo? De maneiras que a gente, às vezes, nem entende. Nós vamos voltar a falar do Fábio mais para frente aqui. O que eu quero que a gente frise nesse momento? Nós fomos criados para dar glória a Deus, de alguma maneira. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Nós fomos criados para pegar tudo aquilo que as pessoas olham para a gente, nos elogiam e de alguma maneira atribuem a nós, e de alguma forma fazer com que Deus seja glorificado a partir daquela situação. Isso em todas as nossas atitudes. E é assim que a gente chega na nossa quarta pergunta, para a gente fechar a nossa série. Quando você estiver diante de uma decisão, quando você precisar fazer alguma coisa, quando você precisar fazer alguma escolha, a quarta pergunta é, o que vai honrar mais a Deus? De todas essas opções que eu tenho agora, de todas essas possibilidades que eu tenho diante de mim, qual delas vai honrar mais a Deus? Qual delas vai glorificar mais a Deus? Em qual delas, no final das contas, nas consequências dela, nas derivações dela, Deus de alguma maneira vai ser glorificado? E tem um texto bíblico que ajuda a gente a entender isso e o porquê disso, além dos que a gente viu ali no catecismo, que a gente pode pensar nele um pouquinho, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20. Paulo, quando ele está escrevendo essa passagem, ele está tentando trazer um pouco para a gente a respeito dessa noção de por que a gente tem que glorificar a Deus. E aí ele começa, nesse texto, ele começa falando o seguinte, olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? O que é um santuário para o público de Paulo? Para os gregos, para os romanos, para os judeus e para eles. Diferente para nós, que a gente pensa na igreja, quando você pensa na igreja, você não pensa assim, eu fiquei a semana inteira longe de Deus,
E eu preciso ir domingo às 7h30, porque eu vou encontrar com Deus na rua Jacob Webel 265, no bairro Santo André, em São Leopoldo. Você não pensa isso quando você vem para a igreja aqui. Nós temos uma concepção diferente de templo ou de santuário. Para o público da época, para as pessoas da época, eles achavam que o santuário, o templo, era o local que o Deus deles morava. Eles pensavam o seguinte: eu fico a semana inteira fazendo as coisas aqui, mas o dia que eu preciso conversar com o meu Deus, ou falar alguma coisa com ele, eu preciso ir lá no santuário. E o que era normal no público que Paulo estava alcançando, que eram os gregos e os romanos, tinha uma estátua do Deus, que eles iam lá, se dobravam diante daquela estátua e conversavam com o Deus deles. Eles pensavam assim: eu estou encontrando, porque meu Deus mora aqui, essa é a casa dele. E aí eu vou embora da casa dele e depois eu volto a viver a minha vida. Essa era a concepção que eles tinham da palavra santuário. Então Paulo, ele chega e fala assim: olha, Deus, o Deus Criador, não mora numa casa específica. Ele não mora no templo de Jerusalém que existia naquela época. Não é um local assim que você tem que ir lá para você encontrar com ele. Não. Ele mora em você. Você é o templo dele. Você é a casa dele. Todas as vezes que alguém precisar conversar com Deus, ele precisa ir até você. Todas as vezes que você precisar conversar com Deus, você simplesmente conversa. Porque ele está morando dentro de você. Ele está habitando dentro de você. Você é a casa dele. E aí Paulo está falando sobre isso, se você pega o contexto daqui para trás, porque o povo estava fazendo mau uso do corpo. Eles estavam usando o corpo deles para coisas que não glorificavam a Deus. Ele está falando assim: olha, vocês estão fazendo com o corpo de vocês algo que vocês não deveriam, porque o corpo de vocês não é a casa de vocês. O corpo de vocês é a casa de Deus. Aí eles podiam perguntar assim: não, mas por que que você está falando isso? Ele fala assim: olha, primeiro porque ele habita, o Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço. Ele está falando assim: vocês não pertenciam nem a vocês mesmos para vocês falarem que o corpo de vocês é a casa de vocês. Porque por conta das decisões que vocês tomaram antes na vida de vocês, vocês perderam o corpo de vocês. Vocês perderam a habitação de vocês. Vocês hipotecaram a habitação de vocês e vocês não deram conta de pagar a habitação de vocês. Vocês financiaram a habitação de vocês e não deram conta de pagar as prestações da habitação de vocês. Então, o governo, ou a caixa, ou o órgão para qual você se hipotecou ou financiou, veio e penhorou o corpo de vocês. Penhorou a habitação de vocês e pôs para o leilão. E você não tinha como comprar. Você não tinha como arrematar no leilão, porque você não tinha dinheiro. Você ficou devendo por conta das escolhas que você fez. Então, o que Deus fez? Deus foi no leilão e Deus arrematou a casa de vocês. Ele comprou o corpo de vocês, que estava penhorado e hipotecado. E aí agora ele mora dentro dessa casa que ele comprou. Porque ele comprou para ele morar. E ele faz isso junto com você agora. Porque ele não expulsou você de dentro do seu corpo. É isso que Paulo está tentando fazer o pessoal aqui entender. E foi caro. E você estava tão endividado que era um preço que jamais você conseguiria pagar. Que a gente cantou aqui na última canção. Foi a morte de Jesus que proporcionou que a gente pudesse ser comprado. Ele pagou com o sangue dele, ele pagou com a vida dele, ele pagou com a morte dele. E aí, Paulo ele vai explicar. Então, por causa disso, o corpo de vocês não é mais de vocês. Ele não pertence mais a vocês, ele pertence a Deus. E ele se tornou, então, o local aonde Deus mora, o santuário dele, o templo dele. Qual é a conclusão disso? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Portanto, entendendo que não é mais de vocês, entendendo que vocês não pertencem a si mesmos, porque vocês se perderam, porque vocês se endividaram, e Deus teve misericórdia, e para não deixar alguém que ia comprar e despejar vocês de lá, ele comprou, para morar junto com vocês, para ser colega de quarto de vocês lá dentro, mas a casa é dele, agora ele deixa vocês morar junto com ele. Por causa disso, entendendo isso,
glorifique a Deus com o corpo de vocês. Viva uma vida que reflita a glória de Deus. Os seguidores de Jesus, eles devem viver as suas vidas para que Deus seja glorificado em cada ação, em cada decisão, em cada consequência de decisão que a gente toma. E quando Jesus ele fala que nós somos a luz, e ele fala lá no Sermão do Monte que a luz ela deve ser colocada num local específico, ele está falando que isso a gente precisa fazer intencionalmente. Ele está falando que nós precisamos refletir a glória de Deus e ser a luz, ou seja, nós precisamos procurar situações aonde a nossa vida vai refletir a glória de Deus. Porque é para isso que ela serve agora. É para isso que o nosso corpo serve agora. É para isso que a nossa existência serve agora. E aí, isso precisa motivar a gente a ser o melhor naquilo que a gente se dispõe a fazer. Isso deve impedir a gente de ser indolente no serviço, de ser preguiçoso, de ser um funcionário mediano, de ser uma pessoa entre todos os outros que ficam só falando mal do patrão, chegando tarde, saindo mais cedo, usando mal os recursos da empresa e de alguma maneira o cara olha e fala assim, isso é mais um no meio de todos eles. Isso deve impedir a gente de ser um estudante relaxado. Isso tem que impedir a gente de ser uma pessoa, um ser humano comum como todos os outros, que me relaciono com quem eu gosto, com quem eu não gosto, não me relaciono, eu sou amigo de quem eu quero, não sou de quem eu não quero, e sou, se quiser, eu sou desse jeito, e me aceita do jeito que eu sou, porque senão vai para lá que eu não preciso de você. Não. Por causa disso, nós precisamos tentar ser o melhor possível que nós podemos em todas as áreas da vida da gente. Você sabe por quê? Porque é só quando a gente é o melhor que a gente pode ser que a gente conquista o respeito das pessoas. Que a gente conquista o direito de ser ouvido. Que a gente é notado. Que tudo aquilo que Deus te deu, a sua capacidade, a sua habilidade, a sua inteligência, a sua saúde, a sua possibilidade, todas as coisas boas que Ele te deu, são potencializadas para poder refletir a glória de Deus para as pessoas, e as pessoas param para perceber por que essa pessoa é assim. E aí a gente volta no Fábio. Por que os jogadores escutam o Fábio? O Fábio, hoje, lá em Belo Horizonte, ele tem um grupo caseiro, aonde boa parte da equipe do Cruzeiro e do Atlético Mineiro fazem parte. E se você prestar atenção nessa foto, você vai ver gente com a camisa do Cruzeiro, você vai ver gente com a camisa do Atlético, ou seja, o rival do Cruzeiro. Os caras que supostamente são os adversários dele participam semanalmente na casa dele de um encontro aonde ele pode evangelizar, e cada jogador novo que chega no Cruzeiro ou no Atlético é alcançado pela palavra de Deus. Por quê? Porque o Fábio fala que a glória é de Deus quando ele defende. Isso não atinge a gente, porque a gente não faz parte do público que está em volta dele, mas isso atinge o público que está em volta dele. Isso faz com que o atual zagueiro do Atlético, o antigo atacante do Atlético, o atual zagueiro do Cruzeiro, o Ceará, que agora é lateral do América, e ele e Fábio possam estar na igreja, conhecendo Jesus, ouvindo o Evangelho, porque o Fábio resolveu glorificar a Deus. E o Fábio só consegue glorificar a Deus porque ele é um bom goleiro. Porque ele defende os pênaltis, porque ele defende o Barrios quando ele chega na cara do gol lá e impede o gol de acontecer. Porque se ele não fosse um bom goleiro, ninguém escutava ele. Se ele fosse displicente nos treinos, se ele tivesse feito com a vida dele o que o Adriano Imperador, por exemplo, fez, que pegou todo o talento, toda a capacidade que Deus deu a ele e resolveu usar para mexer com o tráfico de droga no Rio de Janeiro, para beber, e viver aquela vida dissoluta e ser o cara que poderia ter sido melhor do que o Ronaldo, e no final das contas foi aquele cara que frustrou um monte de gente. Se ele tivesse pegado os dons dele e feito isso, ninguém ouvia ele.
Mas ele pegou a capacidade que Deus deu a ele de ser ágil, de ser rápido, de ser habilidoso ali naquilo ali, dentro da profissão que Deus deu a ele e a oportunidade que Deus deu a ele de ser um jogador de futebol. E ele pega isso, e ele treina, e ele faz o melhor que ele pode fazer, ele se torna o melhor que ele pode ser, não é de fato o melhor goleiro do Brasil, mas é um excelente goleiro e é o melhor que ele pode ser. Porque todas as vezes que alguém chega para entrevistar ele e fala assim, mas por que você conseguiu defender o pênalti? Por que você conseguiu fazer isso? Por que você conseguiu fazer aquilo? Ele fala assim, graças a Deus eu fiz isso. Glória a Deus porque eu fiz isso. Porque Deus me ajudou. Porque Deus não sei o quê. Não alcança a gente. Mas os jogadores do Cruzeiro, os jogadores do Atlético, lá em Belo Horizonte, chegam para ele e falam assim, me fala mais do seu Deus. Eu quero ouvir sobre isso. E faz com que essa cena possa ser possível. Como que a gente pode glorificar a Deus no meio que a gente está? Junto com as pessoas que a gente se relaciona com elas. Dentro das habilidades específicas que Deus deu para a gente. Porque a gente não consegue alcançar os jogadores de futebol. Precisa ser uma pessoa como ele, que talvez não alcançaria a gente. Mas você pode alcançar pessoas que o Fábio não pode alcançar. E que eu não posso alcançar. E que talvez a pessoa que está do seu lado não pode alcançar. Porque Deus deu habilidades para você, dons para você, e colocou você em determinados lugares. Para que você possa ser o melhor possível de si naquele local. Para que quando as pessoas chegarem para você e falarem assim, muito bem, bom trabalho, que bacana isso. Você possa, do jeito que vai alcançar eles, falar muito obrigado. Mas eu sou assim por causa de Deus. Mas quem me capacitou para isso foi Deus. De alguma maneira, eu só consegui chegar onde eu cheguei, eu só consegui fazer isso, eu só consegui produzir isso. Porque Deus me deu a possibilidade de fazer isso. Como que você pode fazer isso na sua vida? Por isso que essa pergunta é importante. Porque você foi criado para responder essa pergunta. Toda a sua existência é para responder essa pergunta. Como que Deus pode ser honrado a partir de tomar a decisão A ou a partir de tomar a decisão B? Qual dessas opções vai honrar mais a Deus? E mais, a gente sabe que todas as pessoas vivem para a glória de alguém. Todos nós vivemos para a glória de alguém. A gente pode redirecionar isso e glorificar de fato aquele que merece glória, para a gente nem reter glória e nem dar glória indevida para as pessoas. Às vezes você pode viver a sua vida inteira para glorificar a si mesmo, você pode viver a sua vida inteira para glorificar o seu patrão, você pode viver a sua vida inteira para glorificar a sua faculdade, a sua universidade, um departamento de ciências qualquer que vai se beneficiar daquilo que você faz. Ou você pode viver a sua vida para glorificar a Deus. O que vai honrar mais a Deus diante das opções que você tem? Queria que a gente finalizasse com uma canção, vou chamar o pessoal do louvor aqui, que é uma música que a gente vai orar ela. Eu queria que a gente orasse essa música para Deus. E que a gente pensasse sobre ela. A música é uma maneira boa da gente gravar e da gente entender que tudo que existe, inclusive a gente, foi feito para honrar a Deus, para glorificar Ele, para que Ele possa, de alguma maneira, ser louvado. Queria que você ficasse de pé, a gente logo em seguida já vai encerrar, é para a gente cantar essa música como uma oração. Ora essa canção nesse momento. Obrigado, Senhor. E ajuda a gente a poder viver uma vida que glorifica o Senhor, que louva o Senhor, que honra o Senhor com todas as nossas atitudes, com todas as nossas decisões e as consequências dessas decisões. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, leve a gente em paz para casa, debaixo do teu cuidado, Deus, da tua segurança, livra a gente do mal. Não deixe a gente cair na tentação de viver uma vida para a nossa própria glória. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.